Bora, então. Conseguiu entrar aí? Não, mas por enquanto eu não estou projetando nada, não. Por exemplo, tem que mudar as configurações do browser para permitir o third-party cookies ou permitir alguns domínios confiáveis. Mas Cola no Matheus ali, vê na tela dele. Matheus não tem. é o que eu abri em privado, pode ser isso. Ah, sim. Bom, a gente terminou em grande estilo, eu diria, fechando a ideia de bloco de construção digital, certo? No nosso modelo de abstração em camadas que a gente viu, acho que aqui dá para ver, né? Eu não preciso, talvez se meu notebook vier para cá. Isso. Aqui, a gente viu, quando eu falei sobre abstração em camadas, a gente viu que blocos de construção digital, ele vinha em cima de lógica digital, se não me engano, acho que era. Enfim, aqui a gente tem a ideia de microarquitetura. Sistema operacional, aplicação. Então, nessa estrutura de abstração aqui, a gente viu alguns blocos, certo? Que quando a gente se referir a esse bloco, a gente sabe o que ele faz, quais são as entradas e saídas. Logo, a gente pode utilizar ele como parte da construção de uma outra coisa mais complexa. Tá, daqui agora, e a gente aprendeu o que também? Aprendemos sobre como que esses blocos processam unidades, e a gente viu que ele processa uma coisa chamada palavra, certo? A gente viu que os registradores têm características que limitam o clock, certo? As memórias, os registradores e as memórias limitam o clock do sistema. E a gente viu alguns blocos básicos, somador, deslocador, pula. Mas o quê? Multiplexador, o timer, certo? O contador, que é a mesma coisa, a gente sabe que é só uma utilização, beleza. Sabemos que essas caixinhas existem e sabemos como simular essas caixinhas e estou satisfeito, beleza? Agora nós vamos pular, porque para entender a microarquitetura, eu tenho que entender a arquitetura. Porque uma coisa tem completa relação com a outra. Mais para frente, vocês vão ter uma disciplina de sistema operacional e há algum tempo você já vem aprendendo a programar, certo? Então, do ponto de vista que a gente está estudando aqui, não é do ponto de vista do usuário de computador. Nós estamos falando do ponto de vista do programador, daquele que trabalha controlando uma máquina, certo? Então, aonde eu quero chegar? Bom, se aqui a gente estava falando de blocos de construção, eu poderia dizer que aqui nós estávamos estudando a fisiologia, entre aspas, do computador, certo? Partes como, sei lá, coração, pulmão, estômago, tá ligado? A gente falou, o estômago serve para isso, o coração serve para aquilo, e aí, eventualmente, se a gente quiser se aprofundar, o coração é formado de veias e sangue, blá, 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 e células, e não sei o quê, e vai vindo aqui embora, certo? Mas é que a gente estava aqui. Que salto a gente vai dar? A gente vai deixar de estudar partes do corpo e vai passar a estudar a alma. Vocês acreditam em alma? Acreditam?
Ultimamente, sim. Tá um pouco mais Estou mais... metafísico, Minha espiritualidade está mais... tá mais aflorada. Então, a gente, como ser humano, a gente tem essa consciência de uma coisa que é difícil de explicar, mas a gente compreende porque a gente abstrai. E aí a gente cria algumas coisas para tentar entender algo complexo. A gente erra, a gente acerta, mas, enfim, a gente caminha numa coisa que chama fé, né? E, pô, já vamos falar de religião? Não necessariamente. Mas eu poderia dizer que nós percebemos a diferença entre um corpo animado e não animado, certo? Então, por exemplo, seja ele um bicho ou um ser humano, a gente poderia associar algumas características à alma e não ao corpo. Por exemplo, expressões, trejeitos, jeito de falar, certo? Por exemplo, como que você sabe que quando você recebe um WhatsApp da sua mãe, é realmente a sua mãe que está falando? A princípio, ela tem um certo contexto, ela tem uma certa forma de falar, né? Que se alguém conseguir imitar, pode até te enganar, né? Mas existe uma animosidade, existe uma ação, né? Que direciona o entendimento daquela entidade mãe e, enfim, você, né? Você se comunica usando o texto e você acredita e você tem fé que você está conversando ali com sua mãe, por exemplo. Enfim, certo? Deu para sacar? Então, da onde vem esse ânimo? Bom, a gente poderia dizer que esse ânimo seria a alma, certo? O espírito. E a alma, a gente poderia associar a ideia de ânimo, aquilo que dá ação, certo? Então, se a gente pensar nisso, a gente começa a entender uma fronteira entre hardware e software. Tá ligado? Aquela piadinha velha, né? Sabe a diferença de hardware e software? Software que você xinga. Isso. E hardware que você chuta. Então, basicamente, é isso. Se a gente for trazer para o ser humano, tipo assim, o corpo seria o que você, né? Agora, quando você xinga uma pessoa, você está xingando quem? Tá xingando a alma daquela pessoa, tá ligado? O corpo você tem que se foder também. Então, essa animosidade, ela está associada a uma coisa abstrata, metafísica, certo? Mas aí a gente pode usar um termo que a gente usa muito, que é lógica. Ou seja, existe no plano das ideias. E uma coisa que é físico. Beleza? Tudo que a gente viu até aqui era físico, certo? Vamos usar uma licença poética, que é quando a gente fala sobre operações matemáticas, a gente está falando de coisas físicas, sei lá. Aí a gente tem que viajar muito na maionese, né? Mas é uma coisa que você junta duas, né? Você consegue ver na realidade. A matemática, ela tá muito, né? Aqui, sabe? Tem coisas na matemática que você não representa na realidade, mas você sabe que existe porque a matemática... Então, enfim, é aqui que mora o que a gente está falando. Tanto que muito do desenvolvimento da matemática hoje em dia repousa em cima do poder que a gente desenvolveu computacional, certo? Mas, enfim, aqui nós vamos associar o software, ele nasce na definição da arquitetura. Pode crer? Então, a arquitetura, basicamente, tem a ver com o verbo.
Pode crer? Verbo, pô. Sabe que é verbo, não? Sim, E o que é um verbo? que representa uma ação. Uma ação, certo?
Eu tô sem áudio? Agora funcionou o seu áudio. Putz, vocês não Agora- ouviram o que eu falei? Eu ouvi até a parte que você falou que o software era a alma. Aí eu perdi o resto. Ué, mas por que esse troço bloqueou? Do nada. Eu não encostei. Vocês viram que eu não encostei? Foi do nada. Ó. Onde que tava? Ih, alguém clicou ali pra mim. Depois eu vejo na parte gravada, porque você falou sobre a alma. Bom, parabéns aí para Pra quem lutou. Pô, verdade, dá mesmo. Ó. Ah, Não, chega, não conta mais não que eu já... sacanagem isso. Pode ficar tranquilo. Vou ficar Você parou onde, foi? Você falou que o software era a alma. E aí depois ficou uns 5 minutos mutado. eu acho. Isso, né? Você pode falar sobre a linguagem do assembly e o desassembly. Eu acho que é pouca coisa da parte da alma para lá. Tá, ó, Faê, então, a alma separaria o que é lógico do que é físico, beleza? Sim. E o que define essa alma no sistema computacional é a arquitetura. A arquitetura, então, basicamente, o que define a alma seria o verbo, né? Sim, essa parte deu para ver. Então, este verbo vai ser o que vai definir o nosso lógico computacional, que a gente chama de software, né? Porque a gente não pega, certo? E ele está associado a verbo. Pode crer? Que Sim. verbo é esse? É o verbo que a máquina entende. Então, esse verbo a gente vai chamar de instrução. Pode crer? Sim. E a arquitetura, né? Aí eu estou definindo aqui a arquitetura de computador. O que ela é? Ó, essa aqui é a definição. Dá para ver? Conjunto de instrução mais forma de manipular e localizar operandos. Aham. Beleza? Então, basicamente, agora, você continua vendo as coisas de forma sistêmica, ou seja, caixinhas com entradas e saídas. Mas agora você deixa de ver aquela caixinha como uma coisa física, onde tudo acontece simultaneamente e a entrada vira saída se for combinacional, se não tem memória, blá, 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 e você passa a ver um verbo, como, né, o elemento daquela caixinha, que ele tem entradas e ele provoca uma saída, que é o Uhum. efeito daquele verbo. Ok? Sim. Então, o conjunto de verbos que define uma arquitetura e a forma que essa arquitetura manipula operandos define a arquitetura. Tranquilo? Uhum. Essa definição de arquitetura gera uma linguagem que ela tem dois formatos, legível e não legível. O legível a gente chama de linguagem de montagem, ou assembly. Então, um assembly está associado a uma arquitetura. Outro assembly a uma outra arquitetura. Assim como você fala japonês, mandarim, inglês, tá ligado? Sim. Pode ser que arquiteturas até tenham o mesmo referencial, mas enfim. Quando você pega essa linguagem e vê ela no domínio binário, você chama de linguagem de máquina. Ou seja, existe uma correspondência entre aquele comando legível que a gente consegue interpretar o que é, e aí ele nos domínio da máquina que vai ser binário. E aí a gente vai ver ele em hexadecimal. Obviamente porque a gente nem consegue ler binário, porque nossa cabeça buga. Então a gente vê uma sequência de hexa, mas a gente tem que saber que aquela sequência de hexa é binária. E a gente sabe agora que existe uma relação linear ali entre números binários e hexadecimais, que são a mesma coisa. Certo? Certo. E existe um software, né, que faz essa conversão entre o assembly para a linguagem de máquina, que é o assembler, é o montador. E quando a gente quer fazer o caminho reverso, a gente usa o disassembler, que faz o dump da coisa, ou seja, sai do mundo binário para um mundo de verbos legíveis. Certo? Beleza. Isso quer dizer que todo software é passível de sofrer engenharia reversa. Entendeu?
Aham. desde que você tenha acesso ao código binário dele. Beleza? Uhum. Mas por que a gente não usa isso? Porque para a gente, a partir do código binário, entender o que um software faz, é muito difícil. Porque a gente usa linguagens de alto nível para programar computadores. São linguagens que tornam a nossa vida mais fácil. Entendeu? Aham. Uma linguagem de baixo nível é aquela que é mais próxima de como o computador representa ou armazena ou processa a informação. Qual que é o limite, né, do fundo do poço da linguagem de baixo nível, né? Se o baixo nível tiver fundo, o fundo é o assembly. É o assembly. Que é, O assembly, que é a linguagem legível que a gente compreende, que é a ARM. que pode ser vários tipos de assembly. Existe uma assembly para cada tipo de arquitetura. Entendeu? Aí agora estamos todos juntos? Uhum. Uma arquitetura possível é a x86. Essa arquitetura é conhecida como arquitetura PC, Personal Computer, certo? Ela nasceu ali no meados da década de 80 e surgiu pela Intel como uma disruptiva ideia de popularizar o uso de computador. Até a década de 70, os computadores eram coisas que imaginava-se... não, na verdade, não é se imaginava, né? Mas eram coisas grandes que gastavam muita energia, logo, pessoas normais não poderiam ter em casa, porque ia ter que ter uma rede elétrica muito polar e tal. Então, esses computadores tinham o nome de mainframe. Já ouviram falar de mainframe? Eram computadores gigantes, com poder de processamento à época muito grande, mas que, se a gente comparar com o que a gente tem hoje no bolso, algumas milhares de vezes, ou milhões de vezes menor, né? Mas que eles faziam a automatização de algum processo computacional das empresas. Seja rodar folha de pagamento, seja fazer matrícula, seja fazer processar algum algoritmo, fazer algum processamento computacional matemático. Enfim, eles serviam para isso. Beleza? Esses computadores, inicialmente, tinham várias arquiteturas. Essas arquiteturas chamam, por exemplo, Spark. Várias arquiteturas que a gente nem estuda mais hoje. Por quê? Esses tipos de mainframe seriam hoje os dinossauros, tá ligado? Não existe mais. Não tem lugar nenhum rodando mainframe, pelo menos eu acredito, né? Não é mais viável economicamente. O que aconteceu? A arquitetura x86 criou a ideia de computador pessoal. E o computador pessoal, ele tinha um fim genérico. Ele servia para atender pessoas. Então, a IBM, de um lado, e a Apple, de outro, começou. A Apple fez o Macintosh, pá, e aí a Microsoft fez o DOS, que a IBM vendeu, e aí começou a popularizar as pessoas terem computador em casa. Isso se tornou economicamente viável e esses processadores passaram a ter uma carcaça mais robusta, né? E ter uma estrutura mais resiliente para funcionar mais tempo. E aí a gente criou a ideia de servidor, no sentido de uma máquina PC que fica ligada o tempo todo e serve a nós. Essa demanda aconteceu pela evolução da internet. E aí é um outro papo que a gente vai ter daqui 2 períodos. Certo? Mas, lá no início, por que chama x86? Porque a primeira versão era o 186. Aí foi para o mercado, o pessoal, não, preciso disso, desse recurso, ponto flutuante, não sei o quê. Aí a Intel foi e fez a segunda versão, que era o 286. Aí depois, a próxima versão, igual lança, né, todo ano, foi o 386, foi o 486. E aí ele foi, de forma a atender o mercado,
colocando novas funcionalidades naquele processador. Até chegar no 586, e aí parece que, não sei exatamente, mas teve uma questão legal lá nos Estados Unidos que não poderia mais usar números como marca, né? Coisas que começam como número como marca. E aí começou, então, ter o Pentium, aí do Pentium foi para o Pentium 1, 2, 3, aí começou em 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, sei lá que está hoje. Pode crer? Todos esses computadores são da mesma família, ou seja, eles entendem o mesmo verbo. Pode crer? Então, esses computadores têm a mesma linguagem assembly. Por curiosidade, se você for fazer esse curso lá no BSI, o Giraldelli usa e estuda o x86. Sacou? Por quê? Para quem trabalha com sistema de informação, faz muito sentido conhecer essa arquitetura. Ok? Vocês também, a gente vai passar algumas coisinhas aqui para vocês conhecerem, mas a gente não vai ficar debruçado sobre ela. Ok? Então, eu falei do Spark e tal, a gente vai falar sobre uma arquitetura chamada ARM. Beleza? E ARM significa o quê? Já ouviu falar de ARM? Braço. É braço. Mas nesse caso não. Já ouviu falar de ARM? ARM significa Advanced RISC Machine. RISC assim, ó. RISC. Certo? O x86, ele é CISC. Pode crer? E eu vou falar dessa diferença depois. Então, esse cara aqui, esse R aqui significa RISC. Beleza? Quando você tem os verbos daqui, são diferentes dos verbos daqui. As instruções aqui são diferentes das instruções aqui. Pode crer? Logo, seria equivalente a você aqui falar latim e aqui você falar a linguagem anglo-saxônica lá, tá ligado? São duas vertentes diferentes. Ou aqui você falar inglês e aqui você falar espanhol. Ou aqui português e aqui mandarim. Sei lá, mano. Já entendeu, né? Os verbos têm outro conjunto de verbo e outra forma de manipular operandos. Agora, o que define esse conjunto de verbos e essa forma de manipulação de operandos? É um PDF gigantesco que quem tem acesso é capaz de produzir hardware que executa aqueles verbos. E o que são os hardwares que executam aqueles verbos? São processadores, tá ligado? Então, a arquitetura, ela define os verbos que um processador sabe obedecer. Pode crer? Tranquilo? Exemplos. Então, aqui, ó. Agora puxei daqui, né? Qual é o exemplo de uma microarquitetura x86? O Intel. Uma outra, o AMD. A AMD é um outro sabor de processador de uma outra fábrica que vende processadores que entendem a arquitetura x86. Sacou? Exemplo de ARM. Cortex A1, A2, não sei o quê, papapá. Já viu como é comprar celular? Esse celular é celular. Mas por que não usa o X? Por que não usa só o x86 para PC e para embarcado? Por quê? E por que usa o ARM para embarcado e o x86? Por causa disso aqui, ó. Na real, o que acontece? Na verdade, não é só por causa disso, não. É porque essa arquitetura aqui, então, ela evoluiu como? Atendendo a demandas de mercado. Sim. Essa arquitetura aqui, ela evoluiu a partir de uma definição estrutural. Então, ela tem um conjunto de premissas mais restritos, que uma das grandes diferenças está em ser RISC ou CISC. Então, vamos entender isso. Então, para quem não ouviu, o Rodolfo perguntou, por que a ARM utiliza para sistema embarcado, celular e não usa tudo? Por que não padroniza essa bosta? Né? Mais ou menos foi isso. Por que não convenciona? Porque existe um Deus da parada, que Torre de Babel e não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. O que acontece? Como dois projetos diferentes, lembra que é um conjunto de instrução e um conjunto de forma manipular. Aqui,
ele tem um conjunto de premissas e definições e requisitos e valores. Aqui tem outro. Você fala, pode ser energético. Nesse caso aqui, ser uma arquitetura RISC, esse R significa de reduzido, ou seja, o que significa esse RISC? Significa Instruction Set Computer. Então, é conjunto de instruções de computador. Certo. É exatamente o que eu botei aqui. Instruction set computer. Aí eu tenho dois tipos, a reduzida e a complexa. Pode crer? Sim. A complexa, ela tem uma característica. Ela faz instruções executarem em hardware coisas complexas. No sentido de, vamos dar um exemplo para fazer uma analogia para a gente entender. Vamos supor que o meu processador é uma máquina de fazer laranja. Certo? Uma arquitetura CISC de um processador de uma máquina de fazer laranja, ele vai ter lá dentro dele um verbo chamado assim, vamos chamar make juice, sei lá, MK juice, que é o verbo que você só usa aquele verbo e Shazam, sai em algum lugar um copo de suco de laranja geladinho com canudinho pronto. Certo? Isso é uma arquitetura do tipo CISC, ou seja, uma instrução faz um conjunto de ações e completa alguma coisa não elementar. Pode crer? O que é uma arquitetura RISC? A arquitetura RISC seria uma arquitetura baseada em instruções básicas que, aglutinadas em sequência, fazem a coisa completa. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma analogia, eu seria assim, ó, na arquitetura RISC, ao invés de ter o comando make juice, eu teria o comando descasca laranja. Eu teria outro comando, descasca. Aí eu teria um outro comando chamado espreme. Eu teria um outro comando chamado põe no copo. E outro comando põe gelo. Mas isso gasta muito mais poder computacional. Não necessariamente. Porque o que é mais fácil de você implementar? Uma coisa que passa tudo de uma vez. Uma coisa que faça muito de uma vez. Então, qual que é o hardware maior? É o CISC. É o CISC. Porque em fisicamente, ele vai ter que fazer um conjunto grande de ações que entenda aquele comando. No RISC, eu tenho várias ações básicas que eu uso na sequência e ela faz aquele processo. Então, aqui eu uso menos software, eu tenho mais hardware. Aqui eu uso mais, em potencial, eu uso mais software, ou seja, mais verbos, mas eu tenho hardware mais simples. E pelo conjunto de definições que o ARM coloca, que a gente vai ver ao longo do curso, pelo conjunto de premissas, essa arquitetura ficou famosa por ter como característica, quando você implementa um hardware que segue essa arquitetura, este hardware tem baixo consumo de energia. Pelas características que simplificam. Exatamente. E das formas de manipular operando que a arquitetura define. Então, aqui, ele limita algumas coisas que fazem, com efeito, o hardware resultante consumir menos energia. E isso, para quem precisa de trabalhar longe de uma tomada, é fundamental. E isso está ligado à internet das coisas, sensores, instrumentos, celulares, né? Tanto é que, mas só isso não. Hoje em dia, já está sendo produzido, e é uma arquitetura aberta, o ARM, né? No sentido que você, basicamente, compra ela e uma indústria pode fabricar. Então, por exemplo, além dos fabricantes como Samsung, Broadcom e tal, que fabricam os chips, processadores que são integrados em celulares e tal, você tem companhias que estão desenvolvendo seus próprios processadores baseados nessa arquitetura. Por exemplo, a Amazon, ela criou, a Apple, ela está criando um processador onde ela utiliza um ARM implementado por ela no MacBook da vida daquele lá que dura 2 dias e tem um poder computacional enorme.
Qual que é a grande diferença? Ao invés de ser x86, é ARM. Vai dar mais, só vai dar mais trabalho, né? Mas eu acho que vai ser melhor no fim das contas. Ou não? Mas trabalha o quê? Implementar em ARM. Tá. Não, vai ser mais, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, às vezes, instruções mais curtas... Quem é mais rápido, um rato ou um elefante? Elefante. Não, é. Um rato, pô. A inércia do elefante é gigante. Quem é mais difícil de brecar? O elefante. Mas se você botar os dois para disputar a corrida, o elefante ganha do rato. Porra, mano, eu não acredito não, velho. Oi, tá doido? Claro que o elefante é mais rápido que o rato. Não, se ele falasse o hipopótamo... Mas o elefante é lentão, mano. Não. Ó, o rato vai a 15 km por hora. E o elefante? O elefante africano pode correr uma velocidade de 40 km por hora. Nossa, pariu. Então, Corre do elefante lá para você ver o tamanho da perna do bicho. mas o que eu quero dizer é, uma coisa grande tende a ser mais lenta. Se eu pegar um bicho... É mais fácil você fazer o rato sair da inércia do que o elefante sair da inércia. ele gasta mais energia, tal, entendeu? Então, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Até porque eu não sei nada de biologia. Mas, em alguns casos, e isso não é regra, igual agora, a gente acabou de quebrar uma regra, mas a intuição nossa é pessoas mais leves são mais rápidas, não é? Pode ter um caso de um cara pesadão e rápido? Pode, mas aquele cara deve ter uma musculatura bruta, não sei o que, é um fora da curva, né? Geralmente as pessoas, o que é menor, geralmente é mais rápido, certo? Um carro, um caminhão, né? Se a gente pegar as mesmas características do motor e tal, o que for menor vai ser melhor, né? Por isso que o pessoal tenta sempre reduzir o processador. Por que que a tecnologia que o Brasil detém de fazer chip, ela não tem muito sucesso? Por que que é uma merda? Porque o chipset é um tamanho... Faz um processador de um tamanho que no mercado você acha algumas centenas de vezes menor. E por que que eu vou querer uma coisa centenas de vezes menor? Mas só para caber no computador? Não. Às vezes para caber no celular. Para caber em dispositivos menores, para caber em carros, para gastar menos energia, sacou? E fazer a mesma coisa, ou até melhor. Quando eu consigo reduzir a eletrônica e aumentar o poder de processamento, eu estou evoluindo o poder computacional. Beleza? Beleza. Tanto que eu já falei de lei de Amidala aqui, de lei de Moore aqui, né? A lei de Moore foi do cara, nesse contexto, que ele previu que a cada ano a capacidade de redução ia dobrar, logo a quantidade de transistor ia dobrando. Isso foi verdade até bem pouco tempo atrás, onde a gente agora já está chegando no limite. 2020, eu acho. A lei de Moore, a cada 2 anos, a quantidade de transistor era sempre dobrada pela capacidade de redução ali em nível de eletrônica, né? Mas tá claro isso? Ficou claro o que é RISC e o que é CISC? Professor, ARM, então, é uma linguagem de montagem assembly. ARM é uma arquitetura de computador. Então, o que é o assembly? O assembly é uma linguagem derivada da arquitetura do computador. Mas ARM, então, não é um assembly. O ARM tem um assembly associado a ele, uma linguagem de montagem associada a ele. Assim como o ARM tem uma linguagem de máquina associada a ele também, que segue a arquitetura do computador. Então, o ARM não é a linguagem. O ARM é a arquitetura. O nome disso é arquitetura. É o nome da disciplina. A arquitetura de computador é a definição de um conjunto de instruções nas formas de manipular. Isso gera uma linguagem e ela pode ter 2 formatos, assembly e de máquina. Então, você não é um programador assembly. Não existe, eu sou programador assembly. Não existe um assembly genérico. Você é assembly, eu sei programar assembly ARM. Por quê? Porque você estudou a arquitetura, você conhece os verbos e as formas de usar aquele verbo. É uma coisa muito específica. Sacou? Eu sei programar assembly x86. Já vai ser totalmente diferente. Não tem, são 2 mundos, tipo Marvel e DC ali, tá ligado?
Não tem algumas coisas podem ser semelhantes, mas as premissas da arquitetura são diferentes. Entendeu? Sim. A concepção dela, os valores, os requisitos, etc. Isso diferencia tudo. Então, dentro do próprio ARM, eu tenho um assembly. Cara. Você tem um software que converte do assembly para a linguagem de máquina, que é o assembler. É um software. Porque, pensa, como você vai falar com o computador? Ele não tem ouvido, né? Mas aí, como Escrever, ele vai entender o que eu estou falando e passar para ele. Ele é um software. Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Ele é basicamente um conjunto de verbos que faz a tradução de um elemento sintático para binário. É mesmo. Não tem fé. Como assim? Como que ele vai dizer? Ele faz isso executando sobre a arquitetura. Entendeu? Isso, exatamente como ele faz, a gente vai aprender aqui no curso. A gente vai fazer isso na mão, inclusive. Para ficar mais claro, mas você tem que entender, nesse momento existe um software que você entrega texto para ele, texto, e ele converte isso em sequências de binários que são carregados para a memória de um computador e fazem ele obedecer comandos. Ok? Esses comandos têm uma parte que é instrução e uma parte que é dado. Beleza? Ou seja, dado é o que eu quero processar e gerar como efeito. Vou somar 1 mais 2. Os dados são 1 e 2. Qual que é o efeito? 3. Sacou? Mas o computador, ele não é simplesmente uma máquina de calcular. Ele é uma máquina automática de executar verbos. Mas esses verbos seguem umas restrições definidas pela arquitetura daquele computador. Então, um processador ele é de uma arquitetura. Então, ele entende um conjunto de verbos e é por esses verbos que você programa ele. Agora, como você programa ele? Você vai no arquivo texto, escreve aqueles verbos de uma determinada forma que você tem que saber por conhecer a arquitetura. Esse texto você precisa de um computador para converter isso para um conjunto de... Mas se eu não tenho esse computador, você consegue, se você conhece a arquitetura, você consegue fazer na mão. Existe uma relação matemática, uma regra ali que define como converte aquela instrução em bits. A gente vai aprender essa regra aqui. Entendeu? Professor, Fala. a Apple, quando ela está fazendo esse processador dela usando o ARM, ela está usando os verbos que já existem ou ela está criando o verbo? Não. Quem define os verbos é a arquitetura. Se a Amazon estiver criando verbo, ela está fazendo outra arquitetura, que não há. Então, tudo que ela vai fazer, ela vai ter que fazer baseado no que já existe ali. Essa é meio que a limitação dela. A arquitetura. A arquitetura é a pedra fundamental de um processador. Ou seja, ele define o que aquele processador faz, assim, no sentido lógico, não físico. Ou seja, a Apple ela pode chegar e ligar um conjunto de blocos combinacionais digitais, ou conjunto de blocos digitais, de uma forma que faça aquele verbo acontecer. E isso você falou que é aberto. O ARM é aberto, né? O ARM é um padrão aberto dentro da ARM. Eu não sei se é exatamente aberto, tá? Enfim, mas ele é um padrão que várias empresas implementam. Mas a Apple pode manter segredo? Se ela faz isso de uma forma eficiente, ela tem o direito? Não, é porque assim, ela fabrica o hardware dela, certo? Que tem a marca dela, e aí esse hardware, que é dela, ela vende para quem ela quer. É igual aquele produto que você tem debaixo do braço, né? É seu, você vende para quem você quer, porque é uma coisa física. Agora, essa coisa que é o processador, ele entende verbos da arquitetura ARM, por exemplo. E por essa razão, ele é mais barato. Mas, por exemplo, a Apple não consegue fazer o x86,
Porque as únicas duas empresas que eu conheço que fabricam esse chip é a AMD e a Intel. Por quê? Tá. Não sei. Então, se vocês pesquisarem, a gente vai até descobrir. Deve ter um motivo para isso, né? Mas eu nunca parei para ver isso. Beleza. Entendeu? Aham. Agora, tá. Se a arquitetura define os verbos que o processador vai entender, a aplicação e o sistema operacional eles têm que ser traduzidos nesse conjunto de verbos. Sacou? Entendeu? Eu posso pegar um verbo, executar numa máquina, né? Pegar um outro verbo de outra arquitetura e executar na mesma máquina? Se eu considerar que uma máquina, que no caso essa máquina que a gente está falando é o processador, aquele chipzinho principal que tem lá no nosso sistema. Se eu faço um processador que executa o conjunto de instruções, as formas de manipulação do operando, ou seja, ele tem uma forma de passar o verbo para ele. Se eu pegar um outro verbo em outra arquitetura, né? Então, se eu pegar aqui, eu tô na minha mão aqui com um ARM, um Cortex do seu celular. Aí eu pego uma instrução ARM, dou para ele, ele vai lá e pau, executa. Aí eu pego uma instrução x86 e dou para ele. O que acontece? Não acontece nada, porque é hardware, é físico. Não tem intermediário ali. Entendeu? O que eu posso ter é um emulador. Um software que pega aquela linguagem e traduz para uma coisa equivalente que aquele processador executa. E é por isso que você consegue abrir as mãos do Nintendo no x86, porque tem um emulador. É um software que traduz software em software. Então, ele converte uma arquitetura em outra. Sacou? Pode crer? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Dada essa introdução, então, um sistema operacional ou uma aplicação, ela vai executar sobre uma determinada arquitetura, que é um processador, né? Então, por exemplo, quando eu falo que o Linux ele suporta todas as arquiteturas, é porque alguém conseguiu compilar o Linux para cada uma dessas arquiteturas. O binário de um é diferente do binário do outro, sacou? Então, o Linux, como código de alto nível, ele é convertido para um binário que executa o sistema operacional naquela máquina. Quando ele pega aquele mesmo código de alto nível, ele é convertido para um outro conjunto de binários. Beleza? Entendeu? Se eu pegar o Linux que roda no meu computador aqui, eu estou usando o Ubuntu, tem um Linux ali. O kernel é o Linux. Se eu pego o Raspberry Pi, que também é um Linux, ou eu pego um servidor, que também é um Linux, esses Linux são a mesma versão. Se eu pego o Linux que está usando na minha máquina e no servidor, eles são o mesmo. Porque depois que eles são compilados, né? Que eles viram linguagem de máquina. Eles são tudo x86. Então, eu posso pegar o sistema operacional que roda naquele cara lá, no meu servidor que está aqui na sala, e botar na minha máquina que vai funcionar. Porque eles são x86. Se eu pegar esse mesmo sistema, esse mesmo binário, e tentar carregar o Raspberry, não executa, porque é outra arquitetura. Entendeu? Então, o que é a arquitetura de computador? É o conjunto de instruções e formas de manipular operandos que um processador define. Então, o nosso curso aqui ele está centrado em definir e entender o mecanismo de funcionamento de um processador. Entendeu? Então, deixa eu passar os slides aqui, rapidão, só para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, agora que eu vou compartilhar. Deixa eu fechar esse monte de coisa aqui. Ô, professor, no trabalho da disciplina, a gente vai usar os verbos que já existem para escrever algo novo? A gente vai implementar verbos que já existem.
Ah, tá. Só que o nosso processador ainda não entende aquele verbo. A gente vai fazer ele entender. A gente passou por aqui, começamos aqui, beleza? Aqui tem as aulas gravadas, beleza? E aqui estão os slides. Eu queria abrir. Mas antes de chegar no slide, aqui, ó, se a gente chegar... Cadê? Aqui, ó, emulador CPU ARM. Como é que eu vou estudar ARM se o meu processador é x86? Eu preciso de um emulador. E eu tenho para vocês o melhor que eu achei até agora. Que é esse cara aqui, é o CPU Later. O CPU Later, ele é legal, porque ele funciona no browser, não precisa instalar nada. E ele imita o comportamento de uma placa utilizada, se não me engano, na Universidade de Toronto, que ganhou muita força da pandemia para cá, né? Então, esse News 2, ó, se a gente olhar aqui, News 2 Tech, News 2 DE, por exemplo, um SOC. Se eu vier aqui em imagens, é essa plaquinha aqui que tem um processador ARM. Tá vendo aí? Vocês estão vendo minha tela? Então, eles fizeram basicamente um emulador que imita essa plaquinha. Sacou? E é esse caboclo aqui. Aí você pode escolher. Aí depois eles criaram a mesma ideia para o ARM. E aí ele tem versões do ARM aqui. Ele tem MIPS. MIPS é uma outra arquitetura, tá vendo? Então, eu vou até fazer isso, então. Vou fazer essa brincadeira aqui, ó. Vamos pegar um MIPS genérico. E vamos pegar... Vamos pegar aqui, ó, o ARM. Eu vou pegar o genérico também. Então, aqui eu tenho duas versões do mesmo cara. Aqui, aqui, ele é o ARM, e aqui ele é o... Repara, olha como já é diferente aqui, ó. Tá vendo? Tem os nomes diferentes aqui. Aqui tem outros nomes. Então, aqui, de cara, você já vê que os processadores são diferentes. Certo? Esse aqui, ó, são os registradores do processador. Lá, quando a gente viu o bloco de sistemas digitais, a gente falou banco de registrador é um lugar onde eu tenho um conjunto de registradores implementados em SRAM. São bem rápidos. Certo? Então, quando eu pego aqui um programa em C, por exemplo, ó, eu vou fazer um programa em C. Int main... Tem um aqui, ó, language. Aí, eu vou botar aqui, ó, int, vou botar nada. Vou botar só isso aqui, ó. Int main. O que esse programa faz? Nada.
Eu só crio um programa que não faz nada. Quando eu compilo... ele está pedindo. Int i igual a 113. Hã? Pô. Oh, meu Deus do céu, é o cansaço, né? É assim, né? Pronto. Aqui, então, eu consegui compilar esse programa. Quem compilou? Quem compilou foi o GCC. Lembra do GCC? GNU Cross Compile. E, no caso, é um GCC ARM. Tá vendo aqui? Ó? ARM Altera. Esse cara aqui é um compilador. Aí ele passa aqui um montão de parâmetro. Depois a gente vai entender melhor. Depois ele chama um outro programa link, ó, que gera um binário. Depois a gente vai ver o que ele está fazendo aqui. Beleza? Mas no resultado disso gera um binário. Cadê esse binário? Tá aqui, ó. Tá vendo o binário aqui? Isso aqui é como se você visse dentro da memória, ó, o endereço 0 da memória, o endereço, no caso aqui seria 4, né? Pode crer? Eu vou mandar a memória aparecer. É porque tá em hexa, mano. Tem um jeito de eu mandar ele aparecer, hein? Pera aí. Ó, eu vou mandar a memória para isso tudo em uma linha só. Pronto. Ó, o endereço 0, o endereço 4. Porque antes, ó, ele estava agrupando 1, 2, 3, 4 linhas, tá ligado? Ó, antes ele estava agrupando 4 linhas por... Então, esse aqui seria o 0, 1, o 2 e o 3. Esse aqui é o 4, 5, 6, entendeu? Eu vou mandar ele mostrar só um dado por linha. Então, ó, isso aqui é basicamente a memória RAM. Certo? Esse aqui é a primeira coisa que está lá, a segunda e assim sucessivamente. Ok? Agora, o que isso aqui significa? Isso aqui significa isso. Ó. Então, aquele int main lá, ele virou esse monte de verbo aqui, ó. E essa aqui, ó, é a primeira linha. Isso aqui é a primeira instrução, né? Aqui tem um comentário, né? Isso aqui é um comentário. Isso aqui é o verbo e esse aqui é o destino do verbo e os fontes do verbo. Sacou? Então, basicamente, o que significa essa instrução LDR? A gente vai ter que descobrir. Depois, o que significa esse end-eck? A gente vai descobrir. Agora, vou fazer o mesmo programa lá em MIPS. Estão olhando minha tela aí? Meu Deus, ele não compila em C. Maldito. Não vai dar, não. Tem. Não. Não foi. Tinha que ser o Chaves. Vamos... Não. Peraí, News. Vamos no News aqui. Eu acho que o News, ele é... não dá. Mas ia aparecer outro verbo, beleza? Depois eu vou mostrar isso para vocês em outra oportunidade. Agora, aqui nós estamos vendo o disassembly, né? Ou seja, o binário sendo traduzido para a gente. Porque quando é compilado, gera o binário. E aí, para a gente sair do binário e ver o que ele está fazendo, a gente chama de disassembly. Exatamente. Por quê? Porque o jeito que quem gera esse código é um software. E quem produziu esse software criou algumas formas de organização da memória. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, se eu olhar aqui como essa memória está organizada, eu vou ver esses símbolos.
E esses símbolos estão associados a setores da memória. Então, qual que é o primeiro setor da memória aqui? Ó? CS Interrupt Vector Arm. Esse nome aqui é um nome que só o software sabe que existe. Isso vai daqui até essa região aqui. Ó. Depois, lá nessa região, nesse endereço 3C, começa uma outra região chamada CS3 Region Start RAM. Aí, ó, reset, tal. Aí tem uma área aqui chamada flex, aí que faz isso aqui. Então, isso aqui foi o compilador que chuchou simplesmente por ser do processo de conversão dele. Então, isso leva a gente a uma consequência. Repara que se eu faço um programa em alto nível, certo? O pessoal chama C de baixo nível, né? Mas agora a gente está vendo outro patamar de baixo nível, que aí você passa a ser alto nível para gente. Hã? Às vezes você vai ouvir alguém falando, não, C é uma linguagem de baixo nível, não sei o quê, mas em comparação a outras linguagens, que dão outras abstrações. Quando você programa em C, por que o pessoal fala que é baixo nível? Porque você programa pensando na máquina. Ah, você cria um vetor, aí você tem que imaginar o vetor lá na memória. Você tem que imaginar, eu varri um campo a mais, estourou o vetor, deu segmentation overflow, não sei o quê, blá, 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 né? Pode crer? Então, o compilador, por padrão, ele gera um monte de código que pode ser desnecessário. Quando? Quando o seu processador tem pouca memória. Aí você não pode usar um compilador, você vai ter que botar a coisa mais enxuta possível. E aí vem você vai ter que programar em assembly quando você usa processadores com muito pouca memória. Qual que é a boa notícia? Isso não é mais comum. Geralmente, isso era comum quando você quer fazer um pequeno sistema computacional extremamente barato, na ordem de centavos, aí você vai fazer uma lógicazinha ali básica, tipo para controlar a Baby Alive. Mas, se Tá o ligado? cara quiser fazer um processador fodaço para botar no novo Mac, e ele botar a placa de programa tudo em assembly, consegue fazer uma coisa melhor, não consegue? Não entendi sua pergunta, volta Mais lá. otimizado, ele consegue usar o assembly para otimizar, certo? Não, porque não é viável. O que ele economiza de memória é super marginal. E a dificuldade dele gerir esse código é enorme. Uhum. Porque é como se você... Imagina que você... Seria como você ser bilionário e, sei lá, gastasse tempo da sua vida vendo o troco do pão. Vale a pena? Tá ligado? Você tem uma conta de 100 milhões... Não, como é? 1 bilhão são 1.000 milhões. Tá ligado? Você tem uma conta com 1.000 milhões. Aí você vai lá e vai brigar com o caixa porque ele derrubou uma devolução ali de 50 centavos. Entendeu? É uma eficiência? Vale a pena? Entendeu? É só uma questão de perspectiva. Agora, se você é um cara que tem R$5, como todo o seu patrimônio, vale a pena? Vale a pena. É mais ou menos a mesma coisa. O que é o dinheiro para o processador? É o espaço da memória. Entendeu? Então, primeiro que a questão que é importante, ARM, para ter uma forma de entender engenharia reversa, que é um caso bem atípico. Segunda forma, segundo ponto, para trabalhar com processadores de baixa quantidade de memória, certo? E terceiro, para passar na disciplina, que é também importante. Qual que é a boa notícia? Provavelmente vocês nunca mais vão ouvir falar de ARM, de assembly, porque você vai sempre tender a programar uma linguagem de alto nível, graças ao nosso bom Deus, né, quantidade de memória. Mas em alguns momentos, quando você for fazer um troubleshoot, alguma análise, alguns conceitos que a gente vai aprender aqui vão ser relevantes. Entendeu? Tranquilinho? A aula vai até que hora? Então, na próxima aula eu passo os slides aí, a gente recupera, eu vou passar mais rápido e a gente começa a falar de algumas instruções ARM. Outra curiosidade, então, esse link aqui está lá no Classroom, beleza?
E aí vocês podem, à medida que a gente for vendo, vocês podem testar as instruções aqui, só que aí você vai ter que botar em ARM, né? E a gente vai brincar aqui. Mas no final, o que, que você vai ver? Que o ARM em assembly é basicamente um arquivo texto, que vira um binário, beleza? Vamos fazer a chamada aula aqui.